Olá pessoal, bom, vamos para a nossa aula de número 12, que nós vamos falar então sobre análise conformacional de cicloalcanos, beleza? Bom, primeira coisa que a gente vai levar em consideração tem a ver com o conceito de tensão de anel. E os tipos de tensão que nós vamos encontrar em anéis são basicamente a tensão angular e a tensão de torção, tá? Tensão angular é o resultado de desvios de ângulo de ligação ideais, provocados por limitações estruturais inerentes. Por exemplo, ali no ciclopropano, uma coisa que você pode ver é que como os três átomos de carbono se ligam entre si, formando um ângulo de ligação ali de 60 graus, o que a gente tem ali? Bom, a gente sabe que o carbono que só faz simples ligações tem uma hibridização sp3, então nesse caso, o seu ângulo de ligação, que é o ângulo de ligação do carbono tetraédrico, tem ali em torno de 109,5 graus, né? Mas aí eles estão fazendo uma ligação aí que o ângulo está de 60 graus, então isso é a tensão angular, beleza? E a tensão de torção nada mais é do que resultado de forças de dispersão que não podem ser dissipadas devido a restrições de mobilidade conformacional. Em outras palavras, se você for olhar aqui no item C, por exemplo, essa conformação é a única possível, aqui em B também está mais evidente, mas aqui em C a gente tem a configuração de Newman, né? Mas basicamente, como essa é a única conformação possível para o ciclopropano, percebam que existem repulsões eletrônicas, né? Basicamente como se fosse um impedimento estérico, onde a gente tem ali, por exemplo, das ligações CH. Elas estão muito próximas, então isso gera o que a gente chama de tensão de torção, beleza? A gente pode analisar isso, por exemplo, para o ciclobutano, que ele poderia formar um quadrado, né, com 90 graus. Mas nesse caso, nós temos aqui essa conformação preferencial. Mesmo que o ângulo seja um pouquinho menor, a gente tem aqui uma redução da tensão de torção. Justamente porque nessa conformação a gente consegue ter os hidrogênios mais separadamente. E com o ciclopentano acontece uma coisa similar, né? Em vez de ele formar um pentágono certinho, ele acaba formando esse envelope aqui, né? Mas o que a gente vai entrar mais em detalhes mesmo tem a ver com o ciclohexano, tá? Basicamente, então, a gente vai falar aqui das duas conformações, na verdade três, tá? Mas nós vamos falar da conformação cadeira e barco. Mas eu estou colocando três representações ali porque basicamente você tem a cadeira depois de oscilar, né, depois do flipping, e tem a conformação barco. Bom, o que a gente tem que saber é que a conformação em cadeira é a mais estável para o ciclohexano, beleza? Também vamos saber ali que não há tensão de torção ou tensão angular para a conformação em cadeira. Ou seja, os ângulos ali estão aceitáveis, né? E não existe ali repulsão significativa se a gente for pensar no ciclohexano. Então a conformação em cadeira para o ciclohexano é a mais estável. A conformação em barco, ela não apresenta tensão angular. Ou seja, o problema não é o ângulo das ligações ali entre carbonos. O problema é que apresenta uma tensão de torção, justamente por conta aqui da aproximação desses átomos de hidrogênio, né? Então, nesse caso, a conformação em barco vai ser menos estável que a conformação em cadeira, beleza? E vamos lá. Como que a gente desenha as conformações em cadeira? Mesmo eu, assim, vocês vão ver que minhas cadeiras não vão ficar tão bonitas, né? Mas tem aqui esse passo a passo que vocês podem encontrar no livro da Paula Bruce, que vai mostrar aí para vocês como que a gente pode representar essa conformação do ciclohexano. Então, inicialmente, vamos desenhar duas linhas paralelas de mesmo comprimento inclinadas para cima. E ambas as linhas precisam iniciar na mesma altura, tá? Conecte os topos da linha com o V. O lado esquerdo do V precisa ser ligeiramente maior que o lado direito. E conecte o final das linhas com o V invertido. E as linhas do V e do V invertido precisam ser paralelas. Isso completa o modelo de anel de 6 membros. Né? Eu costumo dizer assim que basicamente que na parte de cima, a pontinha do V fica mais próxima aqui do lado direito, né? Enquanto que na parte de baixo a pontinha do V fica mais próxima do lado esquerdo, né? Coisa pouca, mas é o que a gente encontra. Cada carbono tem uma ligação axial e outra equatorial. As ligações axiais são verticais e alternadas, acima e abaixo do anel. Enquanto que a ligação axial em um dos carbonos mais altos está para cima, o próximo está para baixo, né? Ele vai falar das ligações equatoriais logo em seguida, mas só para você ver qual que é a dica que eu te dou. A ligação equatorial, ela vai para cima ou para baixo. Como que eu vou saber se ela vai para cima ou para baixo? Olha o vértice.
tá? Se o vértice estiver apontando para cima, faça a ligação equatorial para cima. Se o vértice estiver apontando para baixo, faça a ligação equatorial para baixo. Mesma coisa aqui, ó. Você tem um vértice apontando para cima, então a ligação equatorial ela vai para cima. E aqui você tem um vértice apontando para baixo, então a ligação axial vai para baixo. Acho que eu devo ter falado equatorial aqui, mas só frisando, ligação axial para cima. Aqui ligação axial para baixo, ligação axial para baixo, ligação axial para cima, tá? Aqui você deve ter estranhado também o alternadas, né? Que eu falei cima, baixo, baixo, cima. Na verdade é porque eu não fui na ordem certinha aqui, né? Mas basicamente, seguindo a convenção dos Solomons, a gente pode numerar os carbonos da seguinte maneira. Convém muito você saber onde está o carbono 1, aqui, né? E o Solomons ele vai numerar no sentido horário. Então esse aqui vai ser o carbono 2, esse aqui vai ser o carbono 3, esse aqui vai ser o carbono 4, esse aqui vai ser o carbono 5 e esse aqui o carbono 6. Então perceba que no 1 a axial está para cima, no 2 a axial está para baixo, no 3 está para cima, no 4 está para baixo, no 5 está para cima, no 6 está para baixo. Beleza? Agora, as posições equatoriais apontam para fora do anel. Como os ângulos das ligações são maiores que 90, as ligações equatoriais estão em uma inclinação. As ligações axiais apontam para cima. As ligações equatoriais no mesmo carbono estão em um ângulo de inclinação para baixo. Se a ligação axial aponta para baixo, a ligação equatorial no mesmo carbono tem inclinação para cima. Então vamos lá, se eu for olhar aqui para o carbono 1, perceba que aqui você tem uma ligação axial. E perceba que a ligação equatorial, ela aponta para fora do anel, nunca para dentro, tá? Num ângulo um pouco maior do que 90 graus. Então é assim que a gente representa, tá? Eu vou colocar aqui a equatorial até em outra cor. Aqui. Tá? Mesma coisa, né? Eu não podia fazer para dentro do anel, senão ela ia se sobrepor com essa ligação aqui. Então não faria sentido. Carbono 2, ó. Aqui está a posição axial. Então, um pouquinho mais de 90 graus para fora do anel, você desenha a posição... Opa, eu troquei as cores aqui, né? A axial está aqui. E a equatorial, ó, aqui. Se eu for pegar o carbono 3, a ligação está para cima, axial. Então, a equatorial vai estar para baixo, né? E aqui tanto faz, se você for fizer desse lado ou desse lado, não tem problema. Mas se você quiser garantir, faça aqui igual tá o Solomons, na direção da ligação mais curtinha da cadeira aqui, né? Acho que isso ajuda você a lembrar também. E assim nós vamos, tá? Observe que cada ligação equatorial está paralela a duas ligações do anel. Ou seja, dois carbonos acima e paralelas ligações equatoriais opostas. Beleza? Na verdade, isso aí é só mais um formalismo. Se isso for te ajudar, ótimo. Se não, vamos seguir o baile aqui com o que a gente vai ter que fazer. Outra coisa que é interessante é você saber que existe ali um equilíbrio, né, entre duas formas de conformação cadeira. E essa alteração, né, entre uma forma e outra é chamada de oscilação de anel, ou flip, tá? Então, a dica aqui é a seguinte, ó. Por que eu falei para você memorizar e sempre usar para nunca errar a posição 1 e a posição 4, né? Carbono 1 aqui, carbono 4 aqui. E conte no sentido anti-horário, porque quando você fizer a conformação invertida, o que vai acontecer? Agora você vai ter a situação de que, primeiro, para desenhar a conformação invertida, você vai ter que, se você tinha colocado duas barras inclinadas para a direita, agora você vai colocar duas barras inclinadas para a esquerda, duas linhas inclinadas para a esquerda. Nessa conformação, o lado esquerdo do V é maior e o lado direito é menor. Aqui é o contrário, o lado esquerdo é menor e o lado direito é maior. Então, basicamente, você vai trocar, né, a orientação das retas, vai desenhá-las para o lado esquerdo, e os Vzinhos que você vai desenhar, você vai colocar também invertido como estava aqui. Se esse aqui, você tinha esse braço aqui maior do que esse, para essa cadeira, você vai ter esse braço menor do que esse, tá? E aí, claro, para esse V invertido, você tem aqui um braço maior, o vértice, e depois um bracinho menor, tá? Então aqui você tem as duas conformações cadeira para o ciclo hexano, tá bom?
Nesse caso, elas são equivalentes. A gente vai ver situações onde elas não são equivalentes. Mas isso não vai se aplicar, no caso, ao ciclo hexano exatamente, mas sim a outras moléculas de ciclo hexano substituídos. Que é o caso que a gente vai falar agora. Que é o caso, por exemplo, do metilciclohexano. Então, olha o que vai acontecer. A conformação mais estável para um anel de ciclohexano monossubstituído é aquela na qual o substituinte encontra-se na posição equatorial, tá? Então perceba que eu tenho aqui um arranjo de conformação cadeira para o metilciclohexano, só que nessa forma eu tenho o metil em posição axial. E aqui, na outra forma, eu tenho o metil na posição equatorial. Na prática, olha só o que acontece com a oscilação do anel, ó. Quando ocorre a oscilação do anel, as ligações que ocupavam posições equatoriais passam a ocupar posições axiais e vice-versa. Então perceba que numa das conformações você tem aqui o CH3 em posição axial e nessa outra conformação o CH3 está em posição equatorial, tá? E na prática a gente sabe que quando o substituinte mais volumoso está em posição equatorial, essa estrutura, essa conformação, ela é mais estável, tá? Por quê? Bom, a gente pode dar algumas explicações aqui, ó. Na verdade, a explicação que o Solomons vai te dar é que quando o substituinte metila ou qualquer outro substituinte encontra-se em posição axial, ele encontra-se tão perto dos hidrogênios do mesmo lado do anel, que no caso são os hidrogênios do carbono 3 e do carbono 5, que as forças de dispersão entre eles são repulsivas. E o nome dessa interação é 1,3 diaxial. E ela é de natureza estérica, justamente por ter a ver com espaço, tá? E perceba que isso é demonstrado aqui no item B aqui, né? Perceba que na conformação axial, os carbonos estão muito mais próximos desses hidrogênios. Esses hidrogênios estão do mesmo lado do anel, né? Tanto o 3 quanto o 5 aqui. Agora, se eu pegar na conformação equatorial, eu já tenho uma separação maior entre os hidrogênios 1, 3 e 5. A saber, os hidrogênios, os hidrogênios dos carbonos 1, 3 e 5 são... Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, se esse aqui é o carbono 1, né? Quando a gente faz o flip, o carbono 1 vem para cá, né? Então esse aqui é o carbono 2. Esse aqui é o carbono 3. Deixa eu colocar aqui. Carbono 3. Aqui o carbono 4. E aqui o carbono 5. Perceba que esse CH3 agora ele fica muito mais afastado dos hidrogênios do carbono 3 e 5. Então isso minimiza as interações 1,3 diaxiais e, consequentemente, faz com que essa conformação seja mais estável. Beleza? Agora, se a gente for falar de ciclohexanos dissubstituídos, a gente tem situações onde podemos ter isomerismo cis-trans, tá? Então, por exemplo, se eu falo de vamos pensar o 1,4 dimetilciclohexano, né? Então eu posso ter o 1,4 dimetilciclohexano, eu posso ter aqui um metil para trás e um metil para frente. Isso é trans, porque está em lados opostos. Ou eu posso ter os dois para o mesmo lado, né? Para frente, por exemplo. Ou para trás. Então aqui é cis. Lembrando que essa cunha tracejada, ela indica pra gente ligação que está para trás do plano do quadro, da tela, e essa ligação preenchida, ela indica a ligação que está para frente do plano da tela, tá? Vamos lá. Como que a gente representa isso na cadeira? Eu costumo dizer assim, ó. Cis é um para cima e o outro para cima. Trans é um para cima e outro para baixo. Beleza? Repetindo. Cis, ambos para cima ou ambos para baixo. Trans, um para cima e outro para baixo. Por que eu digo isso? Olha só. Na verdade, isso é uma coisa interessante para você saber. Cis e trans é acima e abaixo, tá? Quando eu falo cis e trans é acima e abaixo, é para você não pensar que cis e trans tem a ver com equatorial e axial, tá? E eu já vou mostrar para você, já no primeiro exemplo aqui, ó, do transdiaxial. Olha só. No caso de um... Aqui, ó, vamos pegar essa estrutura aqui, ó. Se eu for pegar o trans 1,4 dimetilciclohexano. Veja bem, perceba que eu tenho
um metil em posição axial e o outro metil também em posição axial. Aí você deve estar pensando, poxa, mas se os dois estão em posições axiais, não deveria ser cis? Não, é trans. Por que é trans? Porque perceba, ó, um CH3 está para cima e outro está para baixo. Beleza? Ah, mas e se eu fizer o flipping? Se eu fizer o flipping, eu vou ter a situação de que agora esse carbono aqui passa a ser esse carbono aqui. O CH3 sai da posição axial e vai para a posição equatorial. Mas perceba que, como eu falei para você, ó, vou até dar um zoom aqui, ó. Como eu falei para você, esse ângulo é um pouquinho maior do que 90 graus. Então esse CH3 está um pouquinho para cima. Beleza? Então, aqui. Está dando uma travadinha na minha tela porque eu estou gravando pelo OpenBoard hoje. Tá. Agora vamos ver, ó. O carbono 4, que era esse aqui, veio para cá. Tá? O CH3, que estava em posição axial, vai para a posição equatorial. Nesse caso, perceba que ele está apontando um pouquinho para baixo, ele está levemente para baixo. Então preste atenção nisso. Quando está um para cima e outro para baixo, eu tenho a configuração trans. Tá? Nesse caso, então, vocês vão entender melhor quando eu for falar de isomeria, por que eu usei agora o termo configuração. Tá? Na prática, só dando um spoiler, conformações se interconvertem uma na outra. Configurações não. Perceba que o trans não deixa de ser trans, tá? Então, nesse caso, é isso que, né, a gente tem ali. No entanto, a gente viu que foi ali de axial para equatorial, conforme o flipping do anel, a gente já esperava isso, mas continuou mantendo aquele padrão, ó. Um para cima, outro para baixo. Beleza? Isso é trans. Agora, em cis, é um para cima, ou um para baixo, outro para baixo. Vamos ver como que a gente tem aqui no caso dos ciclohexanos cis 1,4 de substituídos. Perceba, o que a gente tem aqui, portanto, ó, CH3 para cima, CH3 para cima. Aqui eu tenho CH3 para cima, CH3 para cima. O que era carbono 1 tinha um CH3 em posição axial. Com o flipping, o CH3 vai para a posição equatorial, mas continua apontando para cima. No carbono 4, o carbono 4 estava aqui. Seu CH3 estava na posição... Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Tá meio difícil. Esse carbono 4 aqui, ele tá ligado em posição... Meu Deus do céu! Ele tá ligado em posição equatorial. Tá? Acho que eu tô lendo ali, por isso que tá dando um tilt. Ele tá chamando aqui a equatorial axial, porque de fato esse CH3 está em posição equatorial e esse CH3 está em posição axial. Acho que eu fiquei lendo ali, meu cérebro deu uma bugada nas informações. Mas repetindo, esse carbono aqui em vermelho é o carbono 1. Seu CH3 está em posição axial. Enquanto aqui você tem o carbono verde, que é o carbono 4, o CH3 está em posição equatorial. Agora o carbono 4 veio para cá, e seu CH3 sai da posição equatorial e vai para a posição axial. No entanto, continua apontando para cima. Nos dois casos eu tenho aqui, ó, CH3 para cima, CH3 para cima, CH3 para cima, CH3 para cima. Beleza? E a gente pode ver isso em outras situações também, ó. Se eu tiver ciclohexanos trans 1,3 de substituídos por... Ah, não, antes deixa eu só fazer um comentário. Perceba que, antes de falar disso, perceba aqui, ó, não posso esquecer disso. Na verdade, eu já falei disso, mas só para reiterar. Perceba que aqui o equilíbrio, ele está favorecendo esta conformação. Esta conformação vai ser a conformação de menor energia. Menor energia e mais estável. Tá? Vamos lá. Como que eu sei disso? Bom, olha só. Nessa conformação aqui, perceba que os dois substituintes metil estão ocupando posições axiais. Enquanto aqui, os dois metil estão ocupando posições equatoriais. E a gente viu que, quando os substituintes encontram-se em posições equatoriais, isso faz com que a conformação seja mais estável. Então, a conformação preferida é a conformação onde os substituintes ficam na posição equatorial, tá?
Então aqui eu vou colocar para vocês, até destacar, que a posição preferida, digamos assim, a conformação preferida da cadeira de anéis substituídos é quando os substituintes ficam em posição equatorial. Perceba que nesse caso aqui embaixo, nesse outro exemplo, isso não acontece, porque nessa conformação aqui, eu tenho um metil equatorial e um metil axial. Nessa outra conformação, um metil axial e um metil equatorial. Bom, nessa situação eu tenho uma igualdade de energia entre as duas conformações. Por isso essa seta de equilíbrio aqui está mostrada de uma maneira mais simétrica, digamos assim. Tá? As duas conformações têm energias iguais. Tá? Olha só que no caso dos ciclohexanos, então, agora falando deles, dos 1, 3 de substituídos. Nesse caso aqui, o Solomons ele chamou de carbono 1, eu tinha convencionado com vocês chamar o carbono 1 aquele primeiro ali do canto superior direito, né? Mas tudo bem, aqui no caso o Solomons faz essa troquinha, mas não tem nenhum problema, porque olha só, se eu chamo esse aqui de carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, né? Você segue no sentido da menor numeração, conforme a gente já discutiu lá nas outras aulas. A diferença é que agora a gente não tá com o hexágono aqui, mas sim com algo que se parece uma cadeira, né? Pelo menos na cabeça de quem inventou. Pra mim parece o símbolo da Budweiser, né? Budweiser. Então, beleza. O que a gente tem aqui, ó? Um CH3 que está em posição equatorial e outro CH3 que está em posição axial, ó. Axial sai do vértice, beleza? Então, e ele aponta sempre diretamente para cima e diretamente para baixo. Perceba que as posições axiais, elas não são... Eu costumo dizer que as posições axiais, elas são as posições retas, né? Porque se você for ver aqui, ó, na verdade eu sempre faço retas aqui, mas são as mais verticais possíveis, né? Então você tem aqui a 1, ó, conformação axial. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Conformação axial aqui, né? Conformação axial aqui. Então perceba que elas sempre formam retas verticais, né? Conformação axial. Então, sempre que você tiver a ligação partindo na direção dessa reta aqui, vertical, que eu estou posicionando, isso é essa posição axial, beleza? Tá. Com a oscilação do anel, consequentemente, então, a gente vai ter que... Agora, se esse aqui é o carbono 3, né? Lembrando que o carbono que estava aqui vem para cá, e o carbono que estava aqui vem para cá. Então, esse carbono agora passa a ser o 3, logo esse é o 2, e o carbono 1 está aqui, né? Perceba que ficou um pouquinho mais chato nessa representação do Solomons, por isso que eu dou a dica para vocês. Marquem como carbono 1 aquele que estiver no canto superior direito, e faça a numeração no sentido horário, porque nunca vai dar errado isso aí, tá bom? Mas perceba que, independente disso, eu continuo tendo um CH3 na posição axial e um CH3 na posição equatorial. Lembrando que aqui a posição axial para esse carbono seria esta aqui, ó, né, que eu estou colocando aqui para você. Isso aqui seria a posição axial. Aqui eu tenho a posição equatorial. Lembrando, axial passa pela reta vertical que corta o vértice aqui, né? Aqui agora eu tenho o ciclohexano cis 1,3 de substituídos. Lembrando que trans é um para cima e um para baixo, né? Cis é um para baixo e outro para baixo. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, um terc-butil para baixo e um metil para baixo. Isso é cis, beleza? Aqui eu tenho, ó, terc-butil para baixo e terc-butil para baixo. Aqui eu tenho o terc-butil em posição equatorial. E o metil também está em posição equatorial. Agora aqui eu tenho que o terc-butil está em posição axial. E aqui o metil está em posição axial também. Obviamente, prefere-se a conformação na qual a maior parte dos substituintes ou os substituintes mais volumosos estejam ocupando posições equatoriais, tá? E no caso do terc-butil, por exemplo, o Kleiden vai descrever como um locking group, né? Como se fosse um grupo que tranca a conformação. Porque o terc-butil ele é tão volumoso que ele sempre vai ficar na conformação equatorial, tá? Se ele for obrigado a ficar numa conformação axial, se eu não me engano, o anel assume um outro arranjo ali para se readequar a isso. Se eu não me engano, tem alguma explicação em torno disso, tá? Mas, enfim... Basicamente, então, lembre que o terc-butil, por ser mais volumoso, ele preferencialmente vai ficar na posição equatorial.
Arrisco dizer que sempre vai ficar, tá? E quando eu tenho aqui, ó, vamos lá, ciclohexanos trans 1,2 de substituídos. O que a gente tem aqui, ó? No caso, quando eu tenho os substituintes nas posições 1, 2, lembrando que trans é um para baixo e outro para cima. Nesse caso, eu tenho ambos em posição equatorial. Se eu fizer o flipping, eu vou ter aqui, ó, um para baixo e um para cima, só que agora em posições axiais, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Com certeza, essa conformação é a menos estável, porque a gente discutiu que quando a gente tem os substituintes em posições equatoriais, a gente tem uma conformação mais estável. No caso aqui, então, do isômero cis, um para cima, tá? O que vai acontecer aqui? Eu tenho, então, um metil em equatorial e outro metil em axial e outro metil em equatorial. Mesma coisa aqui, ó. Esse metil está em equatorial, esse metil está em axial. Bom, se nos dois casos eu não tenho como fugir aqui de um metil em axial, então os dois aqui vão ter energias semelhantes. As duas conformações vão ter a mesma energia, tá? Então, não temos como dizer qual que é mais estável. As duas são igualmente estáveis, tá? Estáveis. Vamos fazer um exercicinho para ver como que a gente pode ver isso aqui caindo. Olha só isso aqui, ó. Escreva as fórmulas estruturais para as duas conformações em cadeira do cis-1-isopropil 4-metil ciclohexano. Certo? Então vamos desenhar as cadeiras aqui. Então vamos fazer aquele esquema lá. Desenhe aqui as duas retas com uma certa inclinaçãozinha para a direita. Vou desenhar outra para fazer um pouquinho mais para baixo só. Uma leve inclinaçãozinha aqui. E uma leve inclinaçãozinha aqui. Essas duas retas têm que ser paralelas e ter o mesmo tamanho, beleza? Para a gente desenhar a cadeirinha. Agora, vindo para cá, eu traço um V, onde o braço direito do V é um pouquinho maior. E aqui eu ligo, né? Fecho aqui. Agora, por esse lado aqui, o braço esquerdo do V vai ser um pouquinho menor. E o lado direito vai ser um pouquinho maior. Na verdade, até por questões de toque, dá para eu fazer até um pouquinho mais inclinado aqui, só para ficar parecido com o aqui. Acho que não mudou muita coisa, né? Mas enfim, os 6 carbonos estão evidentes aqui, né, gente? Deixa eu colocar aqui para vocês então, vamos pintar, ó. Eu tenho aqui, ó, o nosso carbono 1, lembra que eu falei? Marca aqui como carbono 1. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Agora vamos lá. Cis-1-isopropil. Tá, então eu vou ter que colocar aqui o cis. Eu posso colocar tanto em posição axial quanto equatorial. Eu vou colocar primeiro em posição axial, beleza? Então, posição axial, lembrando, parte do vértice e aponta para cima ou para baixo, tá? Nunca para... Sempre para norte ou para sul, nunca para sudoeste, para nordeste, é que vocês me entendem. Imagina uma rosa dos ventos aqui, ó. Vou fazer aqui a ligação para norte, vamos assim dizer, tá? Então aqui... cis-1-isopropil. Né? Então, no carbono 1 eu vou ter um substituinte isopropil. Você deve lembrar, né? O isopropil, ele tem essa carinha aqui, ó. 3 carbonos nesse arranjo. Agora eu vou para o carbono 4. E no carbono 4 eu vou ter um metil. Ora, se é cis e eu já coloquei o isopropil para cima, eu tenho que colocar o metil para cima também. Só que perceba que o vértice do carbono 4 está apontando para baixo. Então, o que vai acontecer? Se eu fosse colocar uma ligação para baixo seguindo o sentido do vértice, o que eu ia ter? Eu ia ter um isômero trans, né? Só que na prática o que a gente tem é que o cis tem que estar para cima.
E se ele está para cima, aqui ele obrigatoriamente vai ter que assumir uma conformação axial. E eu vou representar desta maneira aqui, tá? Então, lembrando, se a ligação partisse do vértice na direção para baixo, o que eu teria? Eu teria a conformação axial, posição axial, só que, por outro lado, eu não teria o isômero cis, porque daí estaria um para cima e outro para baixo. Não, aqui a ideia tá um para cima e o outro para cima, beleza? Vamos agora desenhar a outra conformação cadeira. A outra conformação cadeira, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, agora, neste outro sentido, eu vou desenhar as barrinhas nesse sentido. E eu vou agora mudar aqui a conformação dos braços do V, né? Então agora o braço esquerdo do V de cima vai ser um pouquinho menor. E o braço direito vai ser um pouquinho maior. Agora aqui embaixo eu inverto, né? O braço direito do V invertido de baixo vai ser um pouquinho maior. Sei que tá um pouquinho feio, mas paciência, né? Beleza. Então agora, o que eu vou ter? Lembrando, o meu carbono 1, ele vai vir para cá. Então esse é meu carbono 1. Continuamos a numerar no sentido anti-horário. Então esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, esse é o carbono 5 e esse é o carbono 6. Vamos lá. Se eu coloquei um para cima aqui e um para cima aqui, lembrando que, ó, agora o que vai acontecer? No carbono 1, aí você pode pensar, por que eu não posso colocar um para baixo aqui e um para baixo aqui? Cara, você vai desenhar a mesma conformação, tá? Então lembre-se, quando você faz o flipping, tudo que era axial vira equatorial e tudo que era equatorial vira axial. Então, se aqui no carbono 1 eu tenho isopropil em posição axial, aqui o isopropil vai ter que assumir posição equatorial, obrigatoriamente, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, para você não fazer a cilada de desenhar isso aqui, ó. E no carbono 4, fazer isso aqui. Ah, mas tá os dois para baixo, é tudo cis. É, só que na verdade o que você fez foi pegar essa molécula aqui e tombar ela para baixo. Aí você chegou nisso. Beleza? Então, veja bem, ó, se você pegar essa molécula aqui, essa representação, desenha num papel, né? E faz o seguinte exercício. Isso aí, esse negócio de tombar a molécula, eu sei que é meio complicado de falar até numa videoaula, né? Mas faz o seguinte exercício. Só para você se acostumar com a visão espacial. Desenha isso aqui num papel, sulfite, tá? E faz riscos bem grossos com a caneta, né? Corta um pedacinho e tombe a folha, tá? Vire ela, tombe no sentido de cima para baixo, não da esquerda para a direita, tá? E você vai ver que quando você faz esse movimento, o que você chega é nessa estrutura. Então essas duas estruturas seriam iguais, tá? Então esse que é o erro que você pode cometer se você usar a lógica. Ah, mas continua sendo cis. Sim, continua sendo cis. Mas uma vez que você desenhou os dois para cima no primeiro, agora você vai ter que tomar cuidado que os dois vão ter que continuar para cima, né? Então como que eu vou lembrar disso? Eu vou lembrar que aqui no carbono 1, o que era axial vai virar equatorial. Então ele vai ficar assim. E no carbono 4, o que era axial vai virar... Perdão, o que era equatorial vai virar axial. Axial, lembrando, parte do vértice, né? Se o vértice está apontando para cima, o axial vai apontar exatamente para cima também. A norte, como eu falei, né? Imagina uma rosa dos ventos aí. Agora a pergunta é, as duas conformações são equivalentes? Não, elas não são equivalentes, tá? Veja bem, qual que é a mais estável? A mais estável, e aquela que é preferida no equilíbrio, é aquela em que o substituinte mais volumoso, nesse caso o substituinte mais volumoso é o isopropil, ocupa a posição equatorial, tá? Ah, mas o metil está em axial. Não importa. O mais volumoso aqui está ocupando posição equatorial, coisa que nesse primeiro conformero não acontecia, beleza? Então aqui nesse caso a gente pode dizer sem medo de errar que esta conformação aqui ela é bem mais estável do que a outra, tá? Então, não, elas não são equivalentes.
a mais estável é a da direita e a conformação preferida no equilíbrio é a mais estável, logo também é a da direita. Então, esse aqui responde todas as outras perguntas. C e D você pode responder dizendo que essa é a conformação mais estável e preferida no equilíbrio. Beleza? Duas saideiras aqui pra gente agora. Escreva uma fórmula estrutural para o 1-bromo, 3-cloro, 5-fluorohexano, no qual todos os substituintes são equatoriais. E a seguir, escreva a sua estrutura após uma torção de anel. Então vamos lá. Fazendo aqui. Bracinho aqui no V de cima um pouquinho maior. E aqui no V de baixo, invertido. Beleza. Carbono 1, né? Lembrando, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. No carbono 1 eu tenho um bromo, só que esse bromo, olha só, ele frisa que é para estar em posição equatorial. Então, se a axial sai na direção do vértice, a equatorial vai para fora do anel num ângulo um pouquinho maior do que 90 graus. Então, o bromo estaria aqui. 3-cloro. Então, aqui no carbono 3, olha só, para onde que vai o cloro? Como eu falei para vocês, ó, o vértice está apontando para cima. Então, para cima seria a posição axial, né? Agora, se eu for representar a posição equatorial, eu faço aqui uma ligaçãozinha, aqui na mesma direção, aqui no mesmo lado da ligaçãozinha mais curta. Eu pelo menos prefiro colocar assim, fica mais parecido com o livro, embora se você quiser colocar do outro lado, eu creio que não vai haver problemas. Cloro, tá? Então, 1-bromo, 3-cloro. Então, aqui está o cloro. E no carbono 5, eu tenho um flúor. No caso, esse flúor está aqui, né? Todos em posição equatorial, beleza? Então, essa aqui é a forma mais estável com certeza, porque a gente já sabe que se todos estão na equatorial, com o flipping vai acontecer que todos eles vão ocupar posições axiais, né? Aqui. Então, agora, com o flipping, né, a gente vai ter isso aqui. Agora a gente coloca nesse arranjo aqui. Inverte aqui o tamanho dos braços, né? Meu carbono 1 passa a ocupar essa posição e meu carbono 4 passa a ocupar esta posição. Então vamos lá. Agora eu tenho que o bromo vai ter que ocupar a posição axial. Como esse vértice está apontando para baixo, o bromo vai para baixo. Então eu vou colocar ele aqui, ó. No carbono 3, eu tenho aqui outro vértice para baixo. No carbono 3 eu tenho cloro, o cloro vai, portanto, ficar aqui. E no carbono 5, que é esse aqui, ó, o vértice está para baixo, então eu represento o flúor aqui. Beleza? E agora eu tenho os 3 na posição axial. Isso não é nada energeticamente favorável, por isso que essa conformação não é favorecida. Tá? O equilíbrio, portanto, pende para a conformação representada à esquerda. Tá bom? Beleza. Se quiser tirar um print da tela aí para anotar, eu vou só apagar aqui para a gente fazer essa letra A, que pede para a gente escrever as duas conformações do cis-1-terc-butil 2-metilciclohexano. E ele pergunta qual conformero tem energia potencial. Então, para aproveitar aqui esse slide, eu vou só apagar aqui esse quadro, tá? Qualquer coisa, volta ali o videozinho, tira um print. E vamos lá. Cis-1-terc-butil 2-metilciclohexano. Então, desenhando as cadeiras aqui.
não gostei muito. Nossa, gostei menos ainda. Pera aí. Deixa assim. Tá. Carbono 1 está aqui. 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, no carbono 1, eu tenho um terc-butil, que eu vou colocar ele, por exemplo, para cima. Então aqui agora eu tenho a posição axial, eu já sei que essa não vai ser a forma mais estável. Lembra que o terc-butil é aquele substituinte que eu apresentei para vocês que parece um pé de galinha, né? Então aqui está o terc-butil. E no carbono 2 eu tenho o metil. Bom, se é cis e eu já coloquei o terc-butil para cima, eu sou obrigado a colocar o metil para cima também. Só que aqui no carbono 2, o para cima não condiz com posição axial, porque o axial iria para baixo conforme aponta o vértice. Então, eu vou ter que colocar o metil para cima dessa forma aqui, em posição equatorial. Beleza? Fazendo o flipping aqui do anel. Opa, vou ver um pouquinho maior aqui. Agora eu tenho que o carbono 1 vem para cá. 2, 3, 4, 5, 6. Bom, terc-butil, que estava em axial, obrigatoriamente após o flipping vai para equatorial. Então vamos colocar aqui o terc-butil na posição equatorial. Aqui. E no carbono 2, eu tinha um metil que estava em posição equatorial, então aqui ele obrigatoriamente tem que ir para a posição axial, tá? Vamos lá, como que eu determino a conformação mais estável? A conformação mais estável é aquela em que o substituinte mais volumoso estiver em posição equatorial. Como você pode ver, nesse caso, o terc-butil está em posição axial, logo essa é a menos estável. Agora, essa forma aqui, eu tenho o terc-butil em posição equatorial. E essa é a forma mais estável. Logo, se essa é a forma mais estável, é a forma que tem menor energia potencial. Ok? Então, se eu for representar aqui a setinha de equilíbrio, esse equilíbrio vai favorecer a formação deste conformero aqui, tá? Enquanto que o outro conformero não é favorecido energeticamente. Certo, gente? A aula de hoje era só isso, né? Talvez você tenha se assustado um pouco quando seu professor explicou, talvez você tenha tido uma certa dificuldade em desenhar a cadeira aí, mas o que importa realmente, eu acredito que para sua prova é isso aí, tá? Então, espero ter ajudado, espero que você tenha aprendido aí ou relembrado esse conteúdo. E na próxima aula nós já vamos começar a parte de estereoquímica e vamos falar sobre isomeria com um pouco mais de cuidado, beleza? Então, até lá, obrigado pela atenção.